Pessoal, bom dia. Nós iniciamos a gravação, tá, da nossa aula. Vocês vão encontrar o arquivo lá no nosso mural. Depois eu posto ele lá no Microsoft Stream e no YouTube. Deixo o link aí para vocês. Nós tínhamos visto ano passado, em 2020, o ano que não queria passar. Eu não sei se passou. Acho que vamos viver 2020 ainda por mais uns anos. Mas, enfim, finalzinho de 2020, nós vimos lá a nossa autora elencar alguns significados do termo natureza. Vamos relembrar isso. Né? Natureza, no sentido imediato do termo, né? O comum, é o que todo mundo pensa, em primeiro lugar. Natureza, né? Enquanto meio ambiente, o universo, né? As coisas do ambiente. Florzinha, graminha, tarântula, serpente, escorpião, a natureza é perfeita. Né? Logo depois, ela fala de natural enquanto, né, digamos, objetivo, autônomo, anterior à intervenção humana, oposto ao artifício. Né? Ou seja, tudo aquilo que não foi ainda, né, tocado pelas mãos do rei Midas humano. Terceiro significado, vocês percebam que nós estamos caminhando a patamares cada vez mais abstratos, né, à medida em que seguimos esse rol de significados que está aqui. Então, agora, natureza enquanto princípio vital, né, a natureza que age por si mesma, né, a causalidade, a mecanicidade da natureza. Agora, aqui, realmente, já fomos um bocado longe. Natureza é uma organização universal e necessária. E isso aqui é o que ocorre aos físicos gregos e permite a superação da consciência mítica. Né? A natureza, ela é ordenada, é um cosmos. Cosmos é o termo grego para harmonia, né? Para um, digamos assim, um sistema ordenado de forças encadeadas em rede. Então, a natureza, ela é ordenada, ela possui regularidade, os fatos, os fenômenos, né, eles são frequentes, poderíamos dizer mais que frequentes, né, eles são constantes, né, os encadeamentos entre eles são fixos, né, é essa relação de causa e efeito. Né, e essa conexão, essa organização, ela é universal, ela é necessária, ela não pode ser de outro jeito, e assim é em todo o universo, em todos os tempos. Se assim é, ela não depende, ela não funciona por meio do arbítrio, da vontade de algum Deus. Deus não precisa querer para que as coisas, para que a folha da árvore caia. Né? Aquela ideia de que a folha da árvore só cai por vontade de Deus é uma má compreensão de Deus. Do que Deus seria, porque Deus não quer coisa alguma. Deus não tem vontade nenhuma. Por que não? Porque a vontade é a expressão de algo que nos falta. E o que pode faltar a Deus? Ele não é absoluto? Ele teve vontade de criar? Não, ele não teve vontade de criar. Então por que ele criou? Mas ele criou? Deixar isso para os teólogos, né, ficarem lá se divertindo.
O fato é que, se Deus é Deus, ele não teve vontade, ele não tem vontade, ele não quer que a folhinha caia. Inclusive porque se a folha só cai por ordem e graça da vontade de Deus, como tudo mais só acontece seguindo uma vontade divina, e Deus sabe, né, que a folha vai cair, segundo a vontade dele, vamos supor. Bom, então a bomba atômica também caiu lá em Hiroshima, por obra e graça da vontade de Deus. Acho que não combina muito bem com a noção do que seria Deus. Ou combina. Não sei, né? Pegar lá o Antigo Testamento não parece tão estranho assim, mas vamos deixar esse assunto pra lá. Agora, o último dos significados, a coisa realmente adentrou o âmbito do invisível. Natureza que não tem mais nada a ver com o meio ambiente. Né? A bem da verdade, a natureza que agora não tem mais nada a ver sequer com a materialidade da natureza. A natureza que agora é entendida como um conjunto de atributos fundamentais de uma coisa, a essência. Qual é a essência da coisa? É tudo aquilo que faz com que essa coisa seja essa coisa e nos permita identificar essa coisa. Né? Por que a gente não confunde uma mesa com uma cadeira? Porque há ali atributos comuns, sem dúvida. Vamos lá. Para começo de conversa, são objetos, são materiais, são coisas, né? São seres, tudo que possui lá esses atributos. Eles, portanto, não nos dizem nada sobre o que é uma cadeira. E é uma mesa. O que é que nos diz quando nós temos uma mesa ou uma cadeira? Bom, tem uma plataforma? É provável que seja uma mesa e não uma cadeira. Está sobre 4 pés? Olha, isso aí não é um atributo essencial de uma mesa. Porque ela pode ter 2 pés, ela pode ter um pé só. Ela é de concreto? Isso aí também não interessa. Ela pode ser de madeira. Né? Percebe? Atributo fundamental, no caso de uma mesa, é possuir uma plataforma. Eu aqui no momento não sou um bom dicionarista, né? E a bem da verdade os dicionários que eu consultei também não eram bons, porque eles falavam que uma mesa tinha que ter pés, mas não. A mesa pode estar pendurada aí no teto e ser usada como mesa, então aí tem aparentemente mais um atributo essencial que está no uso que se faz da coisa. Né? Claro, há também, digamos assim, uma consistência dessa plataforma que é essencial. Se essa plataforma for, sei lá, vamos lá, de papel, é provável que não seja possível usar de mesa, exceto se você usa ela para suspender outros objetos de papel. Mas não será uma mesa onde você vai almoçar. Bom, mas há mesas. Uma mesa feita, vamos lá, de éter. Acho que seria preciso, assim, bastante nanotecnologia, né, para que houvesse consistência nesse caso. Parece que uma das propriedades essenciais do gás é que ele, né, você pode atravessar ele, ao contrário ao sólido. O Sol é gás. Parece que a gente possa atravessar ele. Essas partículas que ele sai emitindo por aí, será que elas atravessam outras estrelas? É possível que sim. Mas elas atravessam o que é sólido também. Pessoal, vamos seguir.
em consequência desses últimos significados, e também, né, aquilo que permitiu com que os físicos chegassem a eles, nós temos aqui alguns, digamos assim, princípios. Né? Primeiro, se a natureza é organizada, né, ela é uma ordem, é porque ela opera segundo certas, digamos assim, normas de funcionamento, isso que nós chamamos aí de leis da natureza. Né? Aqui não entendam lei no sentido jurídico. É claro, essa lei aqui não tem como transgredir. Por isso também não há punição para quem tentar. Quer dizer, você pode tentar atravessar a parede e transgredir a lei de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas não será exatamente a transgressão que será punida. É só a tentativa. Vamos lá. Essas normas são necessárias, ou seja, elas não podem ser de outra forma. São sempre essas. Elas são universais. Acontecem aqui e em todas as demais partes do universo. Bacana. Aqui a nossa autora lembra a lei da atração universal entre os corpos, que o Isaac Newton mensurou. Sobre a qual nós vamos falar um pouco mais no nosso próximo texto. Se a natureza é organizada, se ela funciona de acordo com, digamos, né, certas normas ou princípios de funcionamento, é porque ela possui, digamos assim, uma lógica. Não? Ela funciona de acordo com um modo de funcionamento. E, sendo assim, ela pode ser conhecida. A realidade não é algo opaco ao pensamento. Essas duas coisinhas que a autora está falando aí para a gente. Significa que o nosso pensamento, ele é o que é porque ele não só extrai essa lógica da realidade, mas ele só extrai essa lógica da realidade porque ele só existe tal como ele é, porque ele também vem, né? Surge como um desenvolvimento de uma relação nossa com a realidade. Né? Portanto, o nosso pensamento, ele também segue normas. Ele não é arbitrário e não é estranho ao objeto, às coisas, à realidade. Né? Se nós podemos pensar as coisas tais como elas são, porque o pensamento, tal como ele é, a mente humana, é o resultado do desenvolvimento da natureza. Como dizer, nós somos uma parte da natureza, a parte ativa da natureza, aquela que se desenvolveu, né, a um ponto tal que nós vemos agora. Não simplesmente mais sermos o resultado de uma relação com o ambiente, e é isso que faz com que os animais sejam o que eles são, e tudo mais que a natureza é. Né? Os animais são não só, né, o resultado de uma adequação ao ambiente, eles são o próprio ambiente ao qual eles se adequam. E, a princípio, nós também, né? Ou seja, o meio faz ser a espécie. Mas, no nosso caso, chegamos a um ponto que agora nós não somos apenas o resultado dessa adequação ao ambiente. Agora, o ambiente é resultado de uma adequação dele a nós. Nós não somos apenas fruto da natureza. Agora, nós somos os produtores de uma nova natureza. Uma natureza humanizada. Nós criamos. O trabalho cria.
a ideia de criar a criação é um antropomorfismo. Deus teria criado o universo? Ora, se não foi Deus, então quem foi? O universo foi criado? O universo aí surgiu do estouro lá de uma, sei lá, partícula que estava com prisão de ventre, qualquer coisa lá, ela estourou, não sei. Então o universo em determinado momento, isso aí é curioso, porque então o tempo já existia. O universo surgiu. Sim, o tempo já existia. O tempo é propriedade das coisas. Qual coisa? Da matéria. Então havia a matéria. A matéria deu origem ao universo. E que deu origem à matéria? A matéria teve origem? Eis aí a questão, porque se teve origem, ela teve origem em determinado momento, origem em uma categoria temporal. Mas, quando a gente fala da origem da matéria, nós estamos falando da origem de tudo, que dá origem a tudo, pelo menos. Né? E, portanto, dá origem ao tempo. Ora, mas como que alguma coisa teria surgido, emergido, originado, começado, iniciado, se não havia tempo? O tempo surgiu em determinado momento, em determinado tempo. Isso não faz sentido. Então, o que nós podemos dizer? Que a matéria sempre existiu. Isso significa que ela é eterna? Não. Porque ela vai deixar de existir. A natureza não teve um começo, mas vai ter um fim. Como compreender isso? É um pouco difícil, porque nós estamos aqui falando de algo que está na fronteira das coisas e, portanto, do pensamento. E é nessas horas que a gente começa a constatar um limite. Como pensar que a matéria sempre existe? O que nós estamos falando quando nós dizemos que sempre existiu? Parece algo, como dizer, da eternidade. O que nós falamos quando falamos em eternidade, em infinitude, em absoluto? Do que nós estamos falando? Pensa aí, o que são essas coisas? Só tem um jeito de pensar, fazendo uma analogia ao contrário daquilo que a gente quer dizer. Né? O absoluto é aquilo que é mais e mais aquilo que é. Mas o absoluto é o contrário daquilo que é. Porque aquilo que é, aquilo que existe, é disso que nós estamos falando, né? Necessariamente está em relação com outras coisas que existem. As coisas se determinam umas diante das outras. Isso significa que elas possuem limites e estabelecem esses limites nessa relação que elas travam umas com as outras. Enquanto que o que é absoluto não tem limite. O que é absoluto? Deus é absoluto. Pode existir Deus, algo absoluto, se a natureza existe? Por que eu coloco a questão? Porque nós, na medida em que estamos aqui, na medida em que a natureza está aqui, ela existe, ela coloca um limite para qualquer outra coisa. Deus não poderia possuir limites, mas uma vez que a criação existe, ela é algo que não Deus. Ela não se confunde com Deus. Ou alguém aí vai querer entrar na heresia do panteísmo. Qual que é o problema do panteísmo? Não é que ele é heresia, né? O problema do panteísmo é que, Deus se confunde com a natureza, então nós estamos falando aqui da natureza, né? E a natureza existe no tempo. Deus não existe no tempo, senão ele não é Deus.
Ou seja, falar de panteísmo é menos que um passo para se chegar no ateísmo e afirmar a natureza. Para que falar de Deus? Nós estamos falando da natureza, vai. Se ele se confunde com a natureza, então ele não existe. Se ele não se confunde com a natureza, então a natureza põe um limite. Aqui não é Deus, aqui é a natureza. Mas Deus é absoluto, ele não pode ter limites. Ele não é onipresente, ele não está no quinto dos infernos. Ele é onipresente. Mas ele não se confunde com as coisas. Uai, se ele não se confunde, então há um limite para o absoluto. Isso não faz sentido. Vamos deixar isso para os teólogos brincarem. O fato aqui é o seguinte: o pensamento se desenvolve a partir de uma relação nossa com a natureza. Significa que a lógica também não é arbitrária. De onde ela surge? Alguém inventou? Não. Os físicos gregos descobriram a razão. Eles não inventaram a razão. Eles descobriram a forma de pensar as coisas tais como as coisas são, e isso é o que a razão faz, né? A partir dessa lida prática com as coisas. Né? É aí que esses caras vão chegar. Isso que a gente está falando aqui. Então, foi aqui que nós paramos ano passado. Com essa brincadeira, os físicos abrem as veredas do pensamento, que nós vamos chamar de filosófico-científico. A princípio, era a mesma coisa. Filosofia e ciência, igual. Filosofia e ciência vão se tornar coisas distintas só lá na época do Galileu, do Francis Bacon, o Chico, assim, sobre o qual nós vamos falar também depois. Galileu, Copérnico, Newton, que, aliás, escreveu lá a sua filosofia natural, significa que a física era entendida, tal como os gregos entendiam também a filosofia da natureza. Nós é que vamos pegar lá a filosofia natural do Newton e falar: isso aqui não é filosofia, isso é física. Enfim, os gregos, Tales de Mileto, que é o cara que vira e diz: todas as coisas estão repletas de deuses, ou cada coisa tem o seu Deus. Ele está falando o quê? De Deus? Não, ele não está falando daquilo que era assunto da consciência mítica, que é ele o cara que está lá superando, é ele que está inaugurando o pensamento racional. Quando Tales diz que cada coisa possui lá o seu Deus, ele está dizendo que na coisa você tem o princípio, né, de seu próprio ser, de seu próprio funcionamento, de sua própria manifestação, né, que faz com que ela seja o que é a essência dela, e ela só pode ser compreendida por meio dela. Né? A coisa só pode ser compreendida porque a chave da compreensão dela está nela, não está fora dela, não está na cabeça ou no receituário do sacerdote. Supostamente tem o WhatsApp, o Telegram de Deus. Arthur, tudo bem. Depois ela pega aí o nosso vídeo. Bom, a partir desse momento, a nossa autora vai falar do termo razão. Ela vai elencar aqui também alguns significados para esse termo. Né? Razão é certeza, razão é lucidez, razão é motivo. Qual a razão disso ter acontecido? Qual que foi a causa? Então, ela vai dizer aí razão e certeza. Portanto, a verdade é racional. O que é a verdade, no final das contas? É o juízo que se faz de uma coisa que corresponde ao que a coisa é.
Alguém vai dizer, mas esse é o sentido mais velho que tem da filosofia. Termo verdade, existe aí um filósofo, não sei o que falou também que a verdade é não sei o que do reflexo, blá, blá, blá. Olha, dane-se. Tá? Os filósofos falam muita bobagem também. Né? Os gregos, normalmente, são os melhores em filosofia. Eles falaram praticamente 90% ou mais de tudo aquilo que deveria se dizer. E foi dito. O resto, esses outros 10%, são coisas novas e tem um bocado de pé de página. Né? Toda a filosofia que vem depois dos gregos é nota de pé de página daquilo que eles instauraram. Então, verdade é propriedade do discurso. Verdade, sendo propriedade, atributo do discurso, a verdade não é uma coisa. Né? Então, aquele papo, né, do dono da verdade, você quer ser dono da verdade. Para começo de conversa, você não quer ser dono da verdade, então o que você está falando aí? Né? Você está querendo me convencer de que você não pretende estar dizendo algo verdadeiro, então por que você está me falando? Você é correto? Ou acha que meu ouvido é latrina? Para você ficar falando mentira, ou besteira, ou ficção. Bom, pretender estar falando algo verdadeiro, não só corriqueiro, mas é saudável. Se uma pessoa está aí falando qualquer coisa para você, mas ela não tem a pretensão de estar falando a verdade, é porque deve ser mentiroso. Então é um bêbado, sei lá. Um inconveniente aí qualquer. Mas não se pode possuir a verdade porque ela não é uma coisa que você pega, põe no bolso, agora é minha. Né? A verdade, ela é uma, digamos assim, qualidade do discurso. Se aquilo que você diz tem a ver com o assunto daquilo que você diz, então você está falando a verdade. Eu digo para vocês, olha, eu tenho um teclado com luz vermelha nas teclas. Todo mundo olhou aí, olha, é mesmo, tem luzinha vermelha no teclado dele. Portanto, eu falei algo verdadeiro. Qual que é o mistério disso? Né? Olha aí, a luz é vermelha. Não é vermelha, não. Você está daltônico, você, né, sua retina descolou, o que é isso? Né? Seu teclado é azul, a luzinha é azul, não é vermelha. Bom, alguém vira e fala, a luz é azul. Aí você olha para o teclado vermelho, como que eu pude pensar que era vermelha? Não é? Quando, na verdade, ela é rosa. Que teclado legal! Uma bosta desse teclado. Não consigo encontrar um que presta. É só gasto de dinheiro. Pelo menos é colorido. Né? Mas é rosa. Todo mundo viu. Isso é um dever moral. Eu falei aqui para vocês que era vermelho, ninguém vai ficar aí olhando assim, esse professor está cego, né? Está falando que o teclado é vermelho, quando na verdade ele é rosa. Não, pera, ele é vermelho mesmo. Pô, tá vendo aqui teclado legal. Não, você quer? Vem cá, estou ele. Aí fala, por favor, traz um para mim, também pode ser bem barato, desde que funcione. Enfim, se eu falei que ele é vermelho, aí vocês bateram o olho, olha, é mesmo, vermelho. Pronto. Falei a verdade. Tem coisa mais banal que isso. Falar a verdade, pretender falar a verdade, tem coisa mais trivial, corriqueira, prosaica. Ser dono da verdade é realmente algo que faz alguém superior aos demais.
acho que faz com que a pessoa seja... Ninguém pode ser dono da verdade, mas se a pessoa está falando algo verdadeiro, ela é uma pessoa, né, como as outras. Isso não é como as outras, porque as outras têm um problema, né? Porque se você não fala a verdade sobre as coisas, sei lá, às vezes é um mitomaníaco, um eleitor do Bolsonaro, sei lá, essas perversões malucas que dão aí na cabeça das pessoas. O que nos levaria a uma outra questão interessante. Por que as pessoas metem essas doideiras na cabeça? Não é? Mitomania. Mitomania não é simplesmente uma mania de consciência mítica, é uma mania de elaborar ficção. Mentira. Por que as pessoas metem na cabeça umas ideias malucas do tipo, tem alguém lá em cima e depois da morte eu vou encontrar com esse alguém lá em cima, se é que eu não vou encontrar com esse alguém lá embaixo, não é? Parece que é uma expressão de algo que nos falta. O que é isso que nos falta? O que é isso que há no reino dos céus que nós desejamos e que nos falta? Essa é uma questão para a gente discutir ano que vem, se chegarmos lá. Está pessimista? Não, eu não sou pessimista. Não está pessimista. Não sou não. Eu sou realista. E a realidade é que o mar não está para peixe. Vou seguir. Lucidez. A razão é clareza. Não? É o contrário de confusão. A mente confusa não discerne as coisas. Portanto, não tem como compreender. Não? A lucidez é um pressuposto necessário para que as pessoas compreendam as coisas. Parece que nosso mundo não anda cultivando muita lucidez por aí. Não mesmo. Pelo contrário, o mundo atual anda demandando das pessoas a insensibilidade, o anestesiamento da sensibilidade, e é por isso que a arte morreu, mas sobre isso falando depois. Né? E também a loucura, e é por isso que nós vemos tanta gente que está aí negando o que o Aristóteles disse, né? O homem é um animal racional. Olha, eu estou vendo aqui o jornal, estou achando que não, viu, Aristóteles? Vamos lá. Por identificar razão e motivo, a filosofia afirma que somos seres racionais, ou pelo menos capazes da razão, de pensar racionalmente, e que nossa vontade, né, é aquele desejo, é aquele querer, digamos assim, mediado pela razão. Né? A vontade não é simplesmente igual ao desejo, ao querer. A vontade passa pelo filtro. Né? Vontade. Primeiro que a vontade reconhece que há um cardápio sobre o qual ela deve se exercer. Você quer o quê? Aqui, essas são as opções. Já o desejo não reconhece cardápio nenhum. Desejo é aquele negócio, eu quero tudo e quero agora. Né? Ah, você quer um pirulito, você quer um sorvete? Eu quero os dois. Me dá tudo aí, manda tudo para dentro. Agora. Eu quero consumir o mundo inteiro, comer tudo que existe. Tal como a própria natureza. Né? Tal como o buraco negro. O buraco negro ele é a boca do universo comendo a si mesmo. A natureza é uma grande putaria, um enorme banquete autofágico. Todo mundo comendo todo mundo. Quem pensou isso? Quem descobriu isso? Os gregos. Aqueles que falavam lá do rei Édipo comendo a própria... Isso é coisa de se falar em sala de aula? Não é? Por que não? Porque parece meio impróprio, né? Como dizia lá o policial da docência. Isso não parece adequado a um professor. É porque esse cara nunca entrou em sala de aula, né? Convenhamos.
Nós aqui falamos português, não é? Nós aqui estamos aprendendo a falar português. Então, quando nós falamos no rei Édipo comendo a própria mãe, e é isso mesmo. Pega lá o PDF no Google. Esses gregos eram safadinhos. Né? O Freud depois vai elaborar toda a psicanálise dele nessa, digamos assim, nesse desejo fundamental da personalidade, da humanidade, que é comer a própria mãe. As meninas querem comer a própria mãe. Que papo esquisito. Não, querem comer o próprio pai. Quem falou disso? Os gregos falaram. E depois o Freud fez lá suas notas de pé de página. É disso que a filosofia trata. A filosofia trata de tudo. Aqui nós discutimos religião, política, futebol. Nós só não discutimos com qualquer um. Tudo se discute, mas não com qualquer um. Né? Não leiam os comentários quando vocês acessarem a internet. Vamos lá. Por identificar razão e causa, e por julgar, e por que não julgar? Que a realidade opera de acordo com relações causais. A filosofia afirma que a realidade é racional. Afinal de contas, né, pensar a realidade tal como ela é, na realidade, é que faz com que o pensamento possa ser chamado de racional. É isso que é a razão. É um realismo do pensamento. E que não surgiu na cabeça das pessoas naturalmente. Parece que demorou um pouco para essa ficha cair. Basta ver não só a história, a infância da humanidade, o pensamento mítico, que é dominante, determinante de todas as comunidades antigas e, convenhamos, as atuais também. É um pensamento comunitário, por excelência, né? Um pensamento mítico. Mas você também observa na infância do indivíduo, né? Quer dizer, a criança, o pré-adolescente e, eventualmente, o adolescente pensa de forma afetiva, mais do que realista. Na verdade, esse desenvolvimento da infância à vida adulta é o desenvolvimento não só do corpo, mas da consciência, da relação do indivíduo com a realidade. Né? A realidade não está muito interessada em saber do seu afeto, do que você quer. Você não gosta? Sorry about. Né? Por que nós desenvolvemos essa forma de pensar as coisas tais como as coisas são? Não é simplesmente porque a gente vive em meio a elas, na realidade, e temos que lidar com elas. É porque muito antes da gente estar pensando, né, em lidar com as coisas já estão lidando com a gente. Né? Oi, eu tô aqui, ó. Toma, acorda! Não? Ô, ser de afeto! Levanta! Não? Tá na hora de comer! Não, não tá na hora de comer, porque ainda são 11h20. Mas é porque você não tomou café da manhã. Você também não. Então tá, vamos lá. Boa razão como consciência moral, sobre isso nós vamos falar depois. Capacidade intelectual de conhecer a realidade. Progresso, conhecimento, isso aqui é interessante. Conhecimento científico, ele é progressivo, ele se acumula, né? Ele se desenvolve, ele vai abrindo veredas. O conhecimento, no final das contas, é uma ampliação. Eu estou bem. O conhecimento é uma ampliação de nosso poder de intervenção na realidade. O sujeito que não tem conhecimento não vai muito longe. Não é mesmo, Saulo?
A consciência mística, ela não fala de progresso, ela fala de tradição. Ela fala da origem. O negócio dela é o que está lá atrás. A consciência mística aponta para o passado. Conhecimento, pensamento racional, aponta e exige futuro. E na medida em que o capitalismo nega o futuro, se alguém tiver aí alguma dúvida, dá uma olhadinha na situação da Amazônia. Será que essa floresta sobrevive a 2021? Tenho cá minhas dúvidas. Mas então, na medida em que o capitalismo não mais afirma o futuro, porque já afirmou lá atrás, mas hoje não. Ao contrário, ele nega o futuro, ele afirma o fim da história, né? Um presente eterno. Né? Aquilo que o Cazuza falava, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Um museu de grandes novidades. Bom, então, ele nega também o pensamento racional. O que nós vemos quando a gente entra lá no Facebook, ou, sei lá, entra lá no site de notícias, a notícia e depois os comentários da notícia. É incrível, porque a irracionalidade, ela não é só uma negação do futuro e da razão e da verdade, ela é o orgulho, a vaidade de fazer isso. Sabe aquele pessoal que saía aí às ruas batendo no peito? Eu sou burro mesmo! Eu sou burro pra caralho! É isso. Engraçado, esse pessoal parou de bater panela, né? Não sei, acho que eles estão aí falando em cloroquina, depois estão lá na vala comum, aberta na base do trator. Tipo Manaus. Mas não só Manaus, no Brasil inteiro. Toma cloroquina, depois morre. E o pior não é isso. O pior é ter que pagar o enterro. Né? O pior é que ele quer meter na sua goela a cloroquina. Que os Estados Unidos falou isso aí, não presta não. Dá lá para os brasileiros, eles que engulam esse negócio aí. Então, ordem e progresso. Parece que não é exatamente o nosso caso. Vamos lá. Ela fala da clareza, da lucidez, etc., e da irracionalidade como confusão, desordem, né? Transgressão às regras e normas do pensamento, da linguagem e da realidade. Eu sou burro pra caralho, eu tomo cloroquina. Morreu. Um médico aqui em Minas ficava aí defendendo Bolsonaro, cloroquina, é só uma gripe. O povo não morre do vírus, não. Morre porque é fumante, morre porque é obeso, é velho e tal. É só tomar essa porcaria. Morreu. Médico, autoridade em saúde, adotando esse discurso. O que é isso, senão, né, um sintoma dos nossos tempos, da nossa miséria. A história não caminha para frente o tempo todo. Por quê? Porque a história é resultado da nossa atividade, das nossas ações em conjunto. A história vai para onde nós caminhamos. É isso que ela é. Né? Histórico de atleta. Olha, esse vaso aí é ruim pra caralho, né? Eu, sinceramente, eu sinto compaixão, eu tenho pena. Se o Bolsonaro pegar o tal do coronavírus, coitado do coronavírus, ele não merece cair nesse esgoto em forma de organismo, esse desperdício de carbono.
Vamos lá. Ô, professor, por que coitado do coronavírus? Porque ele vai estar num ambiente hostil, que é o corpo do Bolsonaro. Você gostaria de ser ele? De estar no lugar dele? Eu não. Vamos lá, pessoal. Não responda, por favor. Esse assunto vamos deixar para depois. Senão a gente se perde aqui. A autora está falando aqui de um negócio que já vínhamos afirmando. Para muitos filósofos, ou seja, para os melhores, a razão não é apenas essa capacidade moral e intelectual dos humanos, mas ela está na realidade. É, como Hegel disse, o real é racional. Azar o seu se você não reconhece isso. Se você age contra a realidade, você age contra você mesmo. Né? Conhecer a realidade, né? Ser capaz de decifrar a lógica das coisas, não é um hobby, não é uma erudição, uma curiosidade, um academicismo. É uma questão de sobrevivência. É isso que justifica todo o nosso esforço. Né? Não é porque a gente quer conhecer as coisas. É porque as coisas estão aí batendo na nossa cara, acorda! Né? E a gente tem que lidar com elas. E aquele negócio, né, de sacrificar a galinha, depois o bode, depois a filha do sacerdote, não sei mais o quê. Fica uma hora que você fica assim, esse mau humor não passa. Não está funcionando. Você faz a dança da chuva até a sola do seu pé desaparecer, ficar em osso. E não chove. Né? Porque não basta querer, é preciso saber o que fazer. Como fazer com que chova? É melhor você saber onde está chovendo, onde há condições para que chova. Há certos ambientes, como a Amazônia, daqui a pouco, onde não vai haver chuva. Nunca. Vai lá no Saara, faz a dança da chuva lá. Chama todos os milagreiros para fazer chover lá. Ah, Jesus faria. Ah, eu não estou sabendo disso, eu acho que ele nem tentou. Ah, mas ele fez vinho. Ele transubstanciou a água, ela virou vinho. Bom, nessa história aí, o lamentável é como que os romanos matam o cara que transforma a água em vinho. Porra, que povo burro! Ah, pensa bem, transforma o Rio Jordão num rio de vinho aí, agora o cara vai lá e faz um rio de vinho. Maravilha! Vinho grátis, sem ter que ficar pisando em uva, sabe? Sem ter que fermentar aquela porra, aquele trabalho todo para fazer o vinho. Né? Vamos voltar. Ela fala aí da etimologia da palavra razão, em latim, ratio. Não é rádio, é ratio. Daí, racionalidade. Logos, em grego. Logos também significa investigar, estudar, falar, discursar. Né? Afinal, a razão, ela é linguística, quer dizer, ela é uma forma de pensar as coisas por meio de uma tradução das coisas numa linguagem. Então, ela é, digamos aí, um fluxo ordenado de ideias que expressam, né, as substâncias e as qualidades das substâncias. Estamos falando aqui do que consiste
o estudo que depois foi chamado de metafísica. Vejam, metafísica não lida com objetos da experiência, objetos materiais, não lida com aquilo que é empírico, como a física. A metafísica lida com aquilo que é abstrato, geral. Quando falamos na substância, na essência das coisas, nesse conjunto de qualidades, de propriedades, e que as coisas sempre possuem um conjunto de atributos, não é? Do contrário, elas não poderiam ser, elas não poderiam existir. E que essas propriedades determinam o que as coisas são, portanto, o que uma coisa é, entre outras coisas, é um tanto de coisas que ela não é. O azul, ele não é vermelho. O azul, ele não é não azul. Então, nós estamos falando de limites. Toda coisa que existe é limitada pelas suas próprias qualidades. Não? Se eu sou azul, eu não posso ser não azul. Não? Aí, o que nós somos é o nosso limite. O que uma coisa é o seu limite, aquilo que faz com que ela não seja outra coisa, que faz com que o mouse não seja confundível com minha mão, ou com o teclado, etc. Eis que, né, nós estamos falando de ontologia. Tudo que existe, existe como limite e relação com outras coisas. Tudo é relativo? É. Só que tudo é relativo a outra coisa. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas pensam que virou bunda lelê, relativismo. Tudo é relativo, tudo depende, nada é, tudo está. Não é bem assim. Não é? Relatividade geral do Einstein não fala que, né? Opa, não existe mais determinação, porque tudo é relativo, tudo depende. Depende. Não, meu amigo. O que o Einstein está falando, tudo é relativo à luz. A luz não é relativa, não. A luz é o critério. Né? O critério você não sai relativizando, né? Ainda que ele seja também relativo a outra coisa que seja o seu critério e, portanto, você não sai relativizando. Tudo que existe tem relação com critérios. O que é o critério? É uma medida, é um parâmetro, é uma baliza, é um limite. E o absoluto? O absoluto é o nada, vazio. Você sequer consegue pensar. É só um nome. Ele é vazio porque se ele tivesse conteúdo, se ele tivesse atributo, o atributo limitaria ele e ele deixaria de ser absoluto. O absoluto não tem fronteira. Uma vez que existe algo, um grão de areia, eis aí a prova de que o absoluto não existe. Porque o grão de areia impede que exista algo incondicionado, indeterminado, sem fronteira, sem limite, onipresente. Esse professor está querendo nos doutrinar. Eu não estou querendo doutrinar ninguém. Vocês podem pensar de forma melhor que isso. Espero que sim. E me informem. Professor, você, na verdade, não pensou muito bem, não. Você se esqueceu de tal coisa e tal. Eu vou amar que alguém faça isso. Olha, você está falando merda aí, porque... Eis a questão. Eu quero que me digam por quê. Enquanto não me disserem o porquê, não adianta dizer que eu estou falando besteira. Eu quero saber por que é besteira. É porque o padre falou. E o padre falou lá... Por que o que o padre falou corresponde à realidade? Porque está na Bíblia.
E por que o que está na Bíblia corresponde à realidade? Porque Deus escreveu a Bíblia. Deus escreveu a Bíblia em aramaico, hebraico, grego. Deus é poliglota. Por que Deus escreveu a Bíblia? Não tinha uma forma melhor dele se comunicar com a gente, não? Não. Inclusive, se você pegar a Bíblia para ler, aí você vai descobrir por que existe padre, pastor, essas coisas. Padre e pastor existe para que você não leia a Bíblia, para que ele leia a Bíblia para você. Porque quando você pegar a Bíblia e ler, aí você começa a achar que a história foi mal contada para você. Leiam a Bíblia, né? Por si mesmos. Ousem concluir as coisas por si mesmos. Esse negócio de gente doutrinando os outros é gente que não quer que vocês pensem por si mesmos. E não é engraçado esse discurso? O professor fica doutrinando os alunos como se os alunos estivessem lá com, né, a cabecinha aberta aqui, e eu chuchando o negócio no crânio de vocês, e aí você sai igual eleitor do Bolsonaro. Né? Eu sou eleitor do Bolsonaro. Né? É como se vocês fossem, assim, passivos diante disso que eu estou aqui falando. Como se vocês não estivessem me julgando, e devem julgar mesmo, né? Como se vocês não estivessem, eventualmente, me trucando aí. Esse negócio, esse papo é esquisito, né? O que é logos e rácio? Vamos lá. Razão. Capacidade de reconhecer as coisas, tais como elas são. Exatamente o contrário daquele pensamento, né? Cuja autoridade está em alguém, ou está no, sei lá, Telegram desse alguém, no WhatsApp. Olha, aqui, Deus me falou que é assim, ó. Está aqui no meu WhatsApp. Meu WhatsApp é sagrado. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo, porque não permite questão, você não pode questionar. Mas aqui é lugar de questionamento, da crítica. Cadê a autoridade disso que você está falando? Está nas coisas. Né? Você quer questionar, por exemplo, essa ideia de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo? Sinta-se à vontade. Não? Questiona aí. Você vai descobrir que a autoridade dessa ideia, dessa verdade absoluta, está na prática, está na realidade. Vai lá questionar a realidade, a autoridade da realidade. Né? Você vai descobrir que a autoridade não é autoritarismo. A autoridade é domínio. Né? Sujeito que tem autoridade, vamos lá, por exemplo, um médico. Né? Ele tem algo a dizer sobre saúde que você, né, ele procura lá saber o que ele tem a dizer, porque você não tem domínio sobre o assunto. Né? E, eventualmente, você é um médico que preferia, sei lá, matar a aula lá no diretório acadêmico e ficar paquerando as meninas lá. E por isso hoje fica aí receitando cloroquina, depois morre de tanto, né, encher o cu de cloroquina. Bom. Vejam aqui. Vamos seguir. Aproveitando aí a pergunta da Maria Eduarda. Logos, entre outras coisas, significa contar, reunir, juntar, calcular, medir, mensurar. Né? Sempre há que se comparar as coisas a um critério, a um parâmetro, e conhecer um limite, traçar medidas, etc. E rácio. Aqui entra um termo que até então não estava ali e que a gente pode até se surpreender, porque diz aí que rácio
vem de um verbo que quer dizer contar, reunir, medir, até aí normal, juntar, separar. Ué, juntar e separar? Como assim? Bom, uma das coisas que nós fazemos quando nos lançamos a tarefa de conhecer as coisas é buscar compreender como a coisa se constitui. Né? Uma das formas de fazer isso é por meio de uma análise da coisa. A análise é o contrário da síntese. A síntese é, né, juntar. A análise é separar. Né? É você tentar compreender aquilo que constitui as coisas de forma, né, analítica, ou melhor, você primeiro vamos ver isso aqui, vamos tentar compreender os órgãos do organismo. Vamos tentar compreender os tecidos que formam os órgãos. Vamos tentar lá compreender as moléculas. Vamos tentar compreender os átomos que formam as moléculas, as partículas. Né? Se a gente tentar compreender as partículas ao mesmo tempo que o organismo, né, sem fazer nenhuma análise, vai ficar um pouco difícil de compreender a coisa. Mas, óbvio, a gente está tentando compreender o organismo. Então, uma vez que a gente chegou lá na partícula, já temos informação, um bocado de informação, a gente faz o caminho contrário, a gente faz a síntese. Né? Agora, com mais informações, né, acerca daquilo que constitui o órgão, o organismo, né, o ser, a coisa, por aí. Então, essa tarefa de conhecer, ela, entre outras coisas, lança a mão de separar e depois de juntar. Está compreendido isso, gente? Tá, né? Não estamos falando de nada de novo sobre o sol. Beleza, Maria Eduarda? Deu para compreender? Muito obrigada. Eu que te agradeço. Agradeço a presença de vocês aí. Né? Já nós terminamos. Temos aí mais 12 minutinhos, se o meu relógio não estiver errado. É isso que a nossa autora está falando aqui. Ó. O que nós fazemos quando medimos, juntamos, separamos, contamos, calculamos, pensamos de modo ordenado, usamos palavras. Aquilo que eu tinha dito, a razão, ela é discursiva, ela é a tradução do que é em palavras, ideias. Vejam, há um problema aí, nessa relação entre ser e pensar. Qual que é o problema? O problema é que a realidade não é discursiva, ela imediatamente é, enquanto que, né, conhecer aquilo que é demanda um fluxo de ideias. É o que dá para fazer, né? Você quer compreender a coisa, você traduz a coisa numa linguagem. Sendo que as coisas mesmas não são linguagem, elas estão aí imediatamente sendo. A linguagem, ela é abstrata, as ideias são abstratas. Não é? Elas não são concretas como as coisas são. Isso significa que, por melhor que seja, a nossa tradução, o nosso pensamento, o nosso conhecimento sobre a coisa sempre vai ser mais do que aquilo que nós sabemos. De modo que saber das coisas é também saber daquilo que é o nosso limite, a nossa ignorância, é saber da própria ignorância. A ignorância é natural e é inevitável. E ela, em si mesma, não é um problema.
Nada contra ser ignorante, quem não é. Todo mundo é em alguma coisa. Ou melhor, na ampla maior parte de tudo que existe e de tudo que se sabe daquilo que existe. Né? É assim que um médico pode ser uma autoridade em medicina, mas em filosofia, um tremendo ignorante. Tudo bem, é por isso que existem filósofos e filósofos que não são médicos. Eles trocam as figurinhas depois. Né? Claro, se eu quiser realmente saber o que um médico sabe, é melhor eu ir lá estudar medicina. Né? Mas e aí? Eu quero saber tudo que existe, eu vou sair estudando tudo? Isso não vai me ajudar. Porque mesmo supondo que eu pudesse estudar tudo que se sabe, né? Isso é impossível, as coisas que estão aí são mais do que aquilo que a humanidade sabe sobre elas. Portanto, devemos lembrar aos pessimistas, não perca tempo pensando no pior que está por vir, porque o pior que está por vir é muito pior do que o que você pensa. Puxa, professor, que coisa otimista é essa que você está dizendo? Bom, talvez não muito otimista, mas realista. E convenhamos. Ao invés de ficar pensando no pior que está por vir, já que ele vai vir mesmo, e ele vai ser pior do que aquilo que a gente pensa, vamos pensar em outra coisa, vamos pensar sobre aquilo que está ao nosso alcance, vamos pensar em orientar a nossa ação rumo à mudança de rumos. Porque esse rumo no qual nós estamos é o rumo da ruína e nosso tempo é muito curto agora. Se de fato a Amazônia desaparecer este ano, e cá entre nós, tudo indica que sim, sobreviver, que já é duro, que não se vive, né, no atual estado de condições que temos aí, nós sobrevivemos mal e porcamente, vai ser ainda mais mal e porcamente sem a Amazônia. E depois sem o Pantanal e sem o permafrost. E essa pandemia que está aí é só a amostra grátis do que vai vir. Poxa, você está sendo muito otimista agora. Olha, eu não estou querendo, né, difundir pessimismo. Mas convenhamos, se a gente quer sobreviver, e nós queremos mais, nós queremos viver. Né? Se nós queremos viver com alguma dignidade, é melhor que a gente saiba o que fazer para conquistar isso. Porque não vai ser dado, né? A natureza não vai, muito menos o capitalismo, vai virar aqui para a gente, toma aí para ser uma condição de vida melhor. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é o contrário, é tirar de nós. É o capitalismo, do que você está falando? Estou falando do agronegócio. Ou vocês acham que a pandemia surgiu foi de uma orgia como morcego? Ou foi lá o laboratório secreto da organização secreta que quer matar a população, não sei o quê. A teoria da conspiração não é só exotismo de algum imbecil deslumbrado. Nessa altura do campeonato, teoria da conspiração é imoralidade, tá? É papo de gente que está aí corroborando com o sofrimento, com a morte dos outros, te mandando tomar cloroquina para você morrer na merda e sem oxigênio. Não? Então não tem essa de sair matando e colocando chip na pessoa. Essa história de chip na vacina. Nem parece que existe o Google, né? Nesses aparelhinhos celular que já, né, controlam tudo sobre nós, sabem tudo sobre nós e inclusive sabem sobre nós porque nós estamos entregando, né, as informações. Nem parece que já existe isso. Tem que ter algum chip na vacina? Não precisa. Que ideia estúpida. E essa de escravizar a população ou de matar a população, gente, o trabalho assalariado,
acabou com a escravidão no Brasil porque é mais barato um assalariado do que um escravo. Ora, capital tem condições de lucrar muito mais com base no assalariamento do que na escravidão. Então, esse papo de escravizar os outros, isso é burrice. Isso aí, aniquilando a população de não sei. Tem uns caras que saem falando isso. Porra, vai ser burro na casa do caralho. Quanto mais gente disponível, desempregada, viva, mais baixo é o salário. Ora, porque é maior a disputa pelo emprego. Vejam como o capitalismo é legal com a gente. Ó, tem uns empregos aqui, tem 1 milhão de trabalhadores desempregados. Olha, eu vou jogar aqui e vocês decidem aí quem que vai pegar. Né? É tipo isso. E o salário, ó. Né? Por que o salário, ó? Porque tem gente disponível, muita gente disponível para ocupar o seu lugar. Né? O que também nos remete àquele papo, né, de xenófobo. Estão aqui para roubar os nossos empregos. Ô, filho da puta, para começo de conversa, não existe nossos empregos. E depois, o emprego em que você está não é algo para você sair aí se vangloriando, não. É alguém te dando chicotada, extraindo aí seu sangue. É um parasita que está aí, né, te sugando. Para você sair depois aí falando mal de haitiano, que veio para o Brasil roubar, vai ser xenófobo. Na Áustria, fazendo favor, lá até compreendo que haja, né, cheio de muçulmano entrando na Áustria. Isso, na verdade, eu acho ótimo. Transformem a Áustria numa nação muçulmana, logo. E não falem mal dos muçulmanos, porque um dia vocês serão muçulmanos. Que papo é esse? Não, eu peguei aqui a estatística, está aqui dizendo 2 coisas. Primeiro, o Islã é a religião que mais cresce, e ela está na frente, vai ganhar. E a população carcerária no Brasil também cresce mais do que a população, né, não carcerária. Portanto, não venha falar mal dos presos. Um dia você estará na cadeia. Estaremos todos lá. Pode ser que não estejamos se a gente fizer alguma coisa, alterar os nossos rumos. Porque nós estamos falando, né, de natureza, conhecimento, essência. Tudo isso aqui, esse papo é acadêmico? Não, não é não. Esse papo aqui, né, no final das contas, como nós vamos ver, é prático e diz respeito a você que está aí. Pessoal, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela atenção de vocês, pela presença de vocês, por vocês estarem aí. E se não estiverem aí, né, nosso vídeo estará disponível lá no nosso mural e vocês terão prazer de assistir essa aula. Né? Se quiser assistir de novo, vai estar lá. Muito obrigado. Terminamos aqui por hoje. E depois a gente, né, fecha esse texto. É que